gente vai falar sobre os momentos históricos aqui no nosso país. Para a gente poder chegar até onde a gente está, muita coisa aconteceu e a gente precisa conhecer esses fatos tão importantes que têm influência e que explica muita coisa de nós hoje. E a gente vai começar falando de um período que a gente chama de pré-colonial. Lembra que na última aula a gente falou sobre a chegada dos portugueses aqui? Então, quando eles chegaram aqui, já tinha um povo morando aqui, né? Que eram os índios. Para resumo da história, Portugal fez dos índios escravos. E isso, obviamente, que não ia dar certo, né? Mas então, eles tentaram de todas as formas usufruir das riquezas que tinha aqui no nosso país. Portugal era muito envolvido com o comércio. Então, eles queriam atingir o maior possível, né, de lucro dentro do comércio. E o que eles faziam? Eles exploravam as nossas terras e a mão de obra que eles utilizavam era a mão de obra indígena. Mas nesse período, outros países também estavam de olho aqui no Brasil. Então começou a haver aqui muitas invasões de outros países. Por conta disso, o rei de Portugal resolveu fazer algumas expedições aqui no nosso país. E aí, essas expedições eram explorações que eles iam mata dentro. Eles aproveitavam para descobrir muitas coisas. E numa dessas expedições, um homem chamado Martim Afonso de Souza, ele fundou a primeira vila aqui. Ou seja, ele trouxe portugueses para morar aqui no nosso país, no Brasil. E até aí a gente chama de período pré-colonial. Depois da fundação da vila, a gente vai chamar de período pré-colonial. Ele já estava tendo conflitos, certo? Com os brancos e os índios. E aí, o que aconteceu? Eles fundaram essa vila trazendo os portugueses para cá, os brancos. Sendo que esse período foi extremamente caracterizado por inúmeros conflitos maiores. Por quê? Os brancos e os índios já eram conflito. Os brancos, os portugueses, trouxeram então os africanos para fazer deles escravos aqui no Brasil, já que a mão de obra indígena já não estava tão boa quanto eles queriam, porque estava tendo conflitos, muitos fugiam, nesses conflitos muitos morriam. Então o que aconteceu? Eles trouxeram para cá os negros para fazer deles escravos. E é óbvio que isso também ia gerar inúmeros conflitos, e foi o que aconteceu. Claro que isso não foi de um dia para o outro, né? A gente está falando de um período de anos aí, muitas coisas aconteceram. Não foi assim, hoje e amanhã. Não, muita coisa aconteceu, muitos anos se passaram. E aí, o que aconteceu? Eles descobriram, muitos anos depois, descobriram que a nossa terra era ótima para a plantação de cana-de-açúcar. E aí começou então uma grande produção de cana-de-açúcar. E aí o que acontece? Eles trouxeram mais portugueses para cá, fundaram novas cidades, tudo isso com base nesse comércio de cana-de-açúcar. Esse período colonial ele foi o período mais extenso da nossa história. Tiveram inúmeros conflitos, muitos envolvendo justamente essa questão dos escravos e outros por fatores econômicos também.